Torcedores do Vasco se enfrentam nas arquibancadas e a confusão, é bom a gente destacar, começou na torcida do Vasco. Então o Vasco agora vai ter de trabalhar para não ficar sem jogar em São Januário por muito tempo, que é o seu grande trunfo no campeonato. Sim, o Vasco muito mal fora de casa, mas em São Januário conseguindo pontos importantes aí nessa briga que o Vasco tem para deixar as últimas posições do campeonato. Vamos dar uma olhada então nos melhores momentos do jogo para discutir aqui o que aconteceu dentro de campo. No ar para você, os lances mais importantes de Vasco da Gama e Flamengo em São Januário. 22 minutos. Flamengo no ataque, o Rodinei tabelou com o Everton Ribeiro e tocou para o Diego girar e finalizar. A bola desviou de leve no Rafael Marques. Aos 24, o Nenê cruzou e pediu toque de mão do Everton Ribeiro. Daqui a pouco tem o salve aqui para dissecar esse tema, porque o Anderson Daronco mandou seguir e aparentemente sinalizou que a bola havia desviado no peito. No intervalo, você está vendo aí, tumulto entre torcedores do Vasco. Segundo tempo, aos 3 minutos, o Guerreiro passou pelo Paulão e foi barrado pelo Martin Silva. Não havia ninguém do Flamengo para pegar a sobra. Aos 12 minutos, disputa de bola no alto, o Henrique se chocou com o Guerreiro. Desnorteado e com um galo na cabeça, o peruano queria voltar, mas foi vetado pelo departamento médico do Flamengo e o Leandro Damião entrou. Olha o tamanho do galo. 15 minutos, o Vasco chegou a marcar com o Iago Pikachu, mas o lance estava parado. Falta do Luiz Fabiano no Léo Duarte. Inclusive dá para ouvir o apito claramente, né? Ele apita um pouco atrasado, os jogadores continuaram no lance, mas já havia marcado. 16 minutos, contra-ataque do Flamengo e nem Diego nem Everton Ribeiro conseguiram abrir o placar em São Januário. Primeiro o Diego e depois o Everton. Aos 18, o Everton Ribeiro recebeu do Rodinei, deixou o adversário no chão e cruzou para o xará Everton abrir o placar. O Vasco mais uma vez sofrendo com a bola aérea, já havia levado 2 gols contra o Coritiba de cabeça e agora o Everton, mesmo baixinho, conseguiu subir sozinho no meio da defesa do Vasco. Flamengo então 1-0. 2 minutos depois, o Luiz Fabiano quase marcou um golaço para empatar, mas o Thiago estava lá. – 23 minutos, jogada do Everton, Leandro Damião rolou de calcanhar e o Everton Ribeiro foi travado pelo Wagner. E ficou nisso, o Flamengo vencendo o Vasco pelo placar de 1-0. São raros os confrontos entre Vasco e Flamengo em São Januário pelo Campeonato Brasileiro, né? Apenas 6 jogos, com 5 vitórias do Vasco da Gama. E o Flamengo conseguindo essa vitória num jogo envolvido por um ambiente bastante hostil, Mauro. Pois acho que é importante entender alguns detalhes que envolvem toda essa confusão, né? Falar do jogo um pouquinho mais adiante. O Vasco hoje tem a sua oposição, de certa forma até, com aproximação até de algumas pessoas de diferentes grupos, porque não dá mais, né? O Vasco não pode continuar, não tem como o Vasco continuar nas mãos de Eurico Miranda, dele, dos seus filhos e das pessoas que ainda o acompanham. O Vasco foi rebaixado 3 vezes, o Vasco ainda é um time que hoje luta para ficar na primeira divisão, o objetivo número 1, número 2, número 3, é não cair de novo, obviamente. Teve esse começo do campeonato bom, muitos jogos em casa, ou seja, a tabela reserva para o Vasco desafios pesados daqui para frente. E a cada jogo, algumas confusões de maior ou menor escala acabam acontecendo. Até pela reação de alguns torcedores que não querem mais a continuidade do Eurico Miranda e que se manifestam, que protestam. E aí os seus defensores, algumas pessoas ligadas a organizadas, inclusive a organizada que está banida, entram aí em conflito com esses outros torcedores. Então é difícil imaginar. Perdendo para o Flamengo São Januário, é óbvio que é um verdadeiro barril de pólvora. Tudo acaba se misturando. A bronca com o Eurico Miranda, os que o defendem, a derrota para o Flamengo. E aí você mistura rivalidade
entre as duas equipes, né? O ódio até que o torcedor do Vasco vai ter do Flamengo, que é natural, num momento de tensão, perdendo um jogo em casa, com esse ambiente político. Alguém vai dizer, mas São Januário não dá. O problema não é São Januário. Se você pegasse os mesmos torcedores e colocasse numa arena padrão FIFA, a porrada ia comer do mesmo jeito, meu amigo. Não tem jeito, porque se você tem milhares de pessoas que querem brigar, que estão se desentendendo, não tem estádio de futebol que dê jeito. Olha o tamanho do efetivo policial deslocado. Exato, é muito policiamento, uma série de cuidados, mas a atmosfera é pesada. Se o jogo fosse do Maracanã, também teríamos confusão entre os torcedores do Vasco. O que acaba sendo bem pior, como o estádio é pequeno, você tem situações em que ele não oferece as mesmas condições de segurança. Não que o estádio seja ruim, eu fico até um pouco incomodado quando as pessoas apontam o São Januário como se fosse uma coisa absurda São Januário. Não é. É um ótimo estádio, mas se você tem as pessoas dispostas a brigar porque elas não se entendem, porque elas estão com os nervos à flor da pele, porque o resultado em campo não agrada, porque a política do clube está levando à loucura, não tem estádio, cara, que vai segurar. Não tem agora, como. Aí não tem como evitar. E aí o que nós temos agora, inclusive, os jogadores do Flamengo saíram há pouco corridos do campo, né? Com a proteção ali de alguns seguranças e policiamento, correram para o vestiário, correram literalmente, né, rapidamente, em grupo, para que não fossem atingidos por objetos, e o clima continua muito pesado. Repito, se não fosse São Januário, se fosse no estádio padrão FIFA, esses mesmos torcedores, o mesmo Vasco, o mesmo Eurico, a mesma oposição, o mesmo Flamengo do outro lado, você vai ter a mesma situação. E outro detalhe, se fosse o Maracanã meio a meio, você não teria essa mesma atmosfera. O 90-10, 95-5, cria uma atmosfera mais bélica. Você tem uma torcida pequena... Fica acanhada. Basicamente de organizadas, né, que vão para lá, muitos vão ali dispostos a tudo, né? E a derrota se torna ainda mais difícil de ser aceita. Então faz torcida única. Não, acho que no Rio de Janeiro deveriam continuar acontecendo jogos com duas torcidas, seja do Maracanã ou no Engenhão. Dois estádios em condições. É claro que se negocie, que se busque um acordo, que o governo do estado pudesse intervir junto ao Odebrecht para encontrar uma maneira de jogar no Maracanã, os dois jogos, ida e de volta, com duas torcidas em condições mais seguras. Mas não, o jogo acaba sendo em São Januário, é um direito do Vasco, obviamente, desportivo, mas nessa atmosfera toda, é evidente que o jogo acaba sendo levado para uma atmosfera que não é a mais adequada. E aí continuam as confusões acontecendo até agora. O jogo foi um horror. A gente pode falar bastante do jogo, foi um horror, um jogo fraquíssimo. E a confusão acho que acaba fazendo com que esse sábado seja ainda pior na história do grande clássico dos milhões, como já foi chamado no passado. Ainda em cima desse tema, Mauro, o jogo do segundo turno já está confirmado para a Ilha do Urubu ou ainda não? Eu acho que até lá muita coisa vai acontecer, né? É possível que depois da confusão de hoje queiram empurrar o jogo para o Maracanã de qualquer maneira. Eu acho que é um pouco cedo para a gente falar sobre isso, mas talvez no estádio da Ilha do Governador você não tenha essa mesma atmosfera, porque entre os torcedores do Flamengo não há nesse momento essa ebulição, esse duelo com viés político. O Vasco hoje é isso, o Vasco da Gama hoje é isso. E o pior, a violência, claro que não tem que existir, mas a oposição do Vasco tem que existir. O torcedor tem que se manifestar, ele quer mudanças. É claro que não precisa chegar à violência, mas acaba chegando em alguns casos. O Vasco não pode continuar nas mãos das mesmas pessoas eternamente. E os torcedores que se manifestam pacificamente, que eventualmente acabam sendo insultados ou agredidos e acabam tendo confusão, esses são vários relatos que nós temos recebido recentemente, ultimamente, aliás, eles têm o direito de se manifestar contra o Eurico Miranda ou contra seja lá quem for, desde que seja dentro de um ambiente pacífico. Mas não tem sido pacífico e hoje a presença do Flamengo em São Januário já cria outra atmosfera. Se o Vasco vence o jogo, está tudo tranquilo. 1-0 Vasco. Acabou, então, vai para casa, sacaneia o rival, acabou. Mas a derrota, com todo esse clima, deu no que deu e continuam as confusões nos arredores, inclusive, do estádio. A gente está tendo imagens aqui, daqui a pouquinho a gente vai mostrar para o Fã de Esportes. E a gente, ao contrário do que costuma fazer em 90% dos jogos do Campeonato Brasileiro, a gente não vai às entrevistas coletivas ao vivo com os nossos repórteres em São Januário, porque o Eurico Miranda não autoriza a entrada da ESPN em São Januário. Então, a gente vai trazer esse material um pouco mais para frente para você aqui no Bate-Bola, porque nós não temos as mesmas condições de trabalho em São Januário que temos nos outros estádios por conta de uma decisão do Eurico Miranda. E hoje seriam só entrevistas dos jogadores do Vasco, né? Que os do Flamengo falaram no campo e não vão falar mais. Né? Ou seja, só os repórteres da transmissão do pay-per-view tiveram condições de entrevistá-los. Porque eles vão embora, acho que não vão falar com ninguém. Nós já temos imagens da confusão aí, ó. Temos imagens Isso aí foi no intervalo do jogo. No intervalo, uma divisão entre torcedores do Flamengo e do Vasco. Mas a gente tem imagens também de outros momentos de confusão.
Um torcedor do Vasco já havia caído no gramado durante o gol anulado do Vasco, foi atendido e aí já é no fim do jogo. Como disse o Mauro, né, a frustração maior pela derrota. Você vê, os caras estão em cima do alambrado ali de acrílico, né, digamos assim. O estádio padrão FIFA não tem nem alambrado. Se os caras quisessem entrar no campo, no estádio padrão, eles iam entrar no campo, gente. Então, assim, o problema não é o estádio, o problema é a atmosfera. É isso que as autoridades e os cartolas têm que ver. Existem jogos e jogos. Eu acho que o Vasco e o Flamengo tinha que ser sempre no Maracanã. Por mais que o Vasco tenha o direito de jogar onde ele quiser, e o Flamengo também. Por uma questão de segurança. A rivalidade é muito forte, as organizadas se detestam, há um histórico de mortes, de confrontos. E isso tudo, com mais essa questão política no Vasco, o jogo que aconteceu em São Januário, é procurar encrenca. E não há quem controle. Como o Breler falou, uma quantidade enorme de policiais e não há quem controle. Então, tira esse pessoal, coloca no Maracanã, você tem ainda assim o risco, mas há uma possibilidade maior de controle, especialmente que você tem duas torcidas, não tem ali um pequeno grupo. Você vê a quantidade de gente querendo encrenca, né? Não é um ou outro brigão, não, é um monte. E estrategicamente para o Vasco, vai sair caro essa decisão, essa exigência de exercer o mando de campo, legítima, de fato, mas pelo ambiente, pelo histórico dos torcedores, o que já vinha acontecendo em São Januário, o Vasco correu um risco muito grande e está pagando preço agora. Provavelmente vai levar uma pena muito dura do STJD por causa das confusões. Isso aí são cenas que a gente não vê todo dia. Isso daí vai custar caro para o Vasco. Não venceu o jogo, não exerceu o fator mando de campo como esperava a diretoria. E ainda, olha como os jogadores do Flamengo saem. O Léo Duarte pulando no pé só. E vamos embora. E vamos embora. Que coisa. Olha lá, e algumas pessoas jogando algumas coisas em campo. E ali a torcida do Vasco também já tornou o jogo ainda mais tenso, provocando os torcedores do Flamengo. Os torcedores do Flamengo devolveram. E aí a gente pode entrar, poxa, mas isso aí é de um clássico, é da rivalidade. Mas pelo momento do Vasco, o que tem acontecido politicamente, enfrentamento entre torcedores do Vasco, foi até, digamos, de certa forma, irresponsável da diretoria do Vasco ter levado um jogo com um ambiente, com uma atmosfera tão tensa para São Januário e sem garantir que esses torcedores tivessem segurança. E a diretoria do Vasco, que é responsável pela maioria dos conflitos entre torcedores, esse clima bélico é bancado por diretores do Vasco. Então, acho que hoje é um dia de muito prejuízo para o Vasco, não só em campo, mas no extracampo também, que vai pagar caro por essas confusões. A gente tem imagens aí da confusão e relatos de depredação de São Januário. Sim. Né? Na saída ali, tinha gente arrancando grade, quebrando e também confrontos com a polícia na rua, né? Torcedores atirando pedras, outros objetos. Existe uma situação também que é importante ressaltar. A maior torcida organizada do Vasco, que é a Força Jovem, ela está banida até o ano que vem. Está desde o ano passado e não pode, até o ano que vem, comparecer aos estádios. Isso significa que ela não existe. Mas ela existe. Ela existe, ela apoia o Eurico Miranda, ou grande parte dos seus integrantes apoiam o presidente do Vasco, só que eles vão para o jogo. Só que eles não têm a bandeira da Força Jovem, a faixa da Força Jovem, a camisa da torcida, mas eles estão lá. E aí a ilusão... E aí a ilusão de que proíbe a organizada. Essa organizada ela não existe, mas ela existe. E aí na chamada clandestinidade, usando uma camisa qualquer, até do próprio clube, mas que não seja da torcida Força Jovem do Vasco, você tem essas pessoas ali. E entrando em conflito nas últimas semanas, até com torcedores de outros grupos que são opositores. Outro dia, a Guerreiros do Almirante, que não é nem uma torcida organizada, é uma barra, uma torcida meio argentina e tudo, que apoia muito o Vasco e que critica o Eurico Miranda, deixou de ir um jogo do Vasco por questões de segurança e tem havido relatos de problemas entre eles. Houve, inclusive, agora, recentemente, qual foi o jogo? Foi contra o Fluminense. Teve um jogo recente, inclusive, que houve um problema entre eles ali, justamente porque parte dos torcedores não queriam que o Eurico fosse vaiado. E tentam reprimir alguns gritos de fora Eurico, entre outros que a gente não pode repetir aqui, contra o presidente Eurico Miranda. Então, a situação é bem polêmica, bem confusa, e algumas decisões, elas acabam resolvendo até a página 2, 3 no máximo. Os problemas continuam acontecendo. São Januário hoje era um barril de pólvora e acabou explodindo, especialmente com a derrota do Flamengo e uma atuação do Vasco. O Vasco é um time mais fraco, desfalcadíssimo, né?
não conseguiu oferecer... O Vasco deu um chute a gol. Aquele do Luiz Fabiano. E só deu um chute a gol porque é o Luiz Fabiano, um jogador que tecnicamente é capaz de fazer um malabarismo, chutar aquela bola e quase marcar o gol. O Thiago fez uma bela defesa até, difícil defesa. Eu diria que a defesa mais difícil do Thiago desde que ele virou titular do Flamengo. Pelas circunstâncias, pelo jogo, pelo clássico, no campo adversário, no cantinho ali, quando o time tinha feito 1-0 o Flamengo. E foi seguro hoje, saiu bem. Sim, saiu bem do gol, teve uma atuação bem melhor. Mas se não fosse o Luiz Fabiano, tivesse ali um bultinudo qualquer, o Vasco não teria chutado a bola no gol. Chegou uma informação agora de que aquela entrevista coletiva que aconteceria do pessoal do Flamengo no gramado foi cancelada por falta de segurança, né, por conta das imagens da confusão que a gente já mostrou aí para o Fã de Esportes. Houve ali algumas entrevistas logo no pós-jogo, mas depois o Zé Ricardo falaria no gramado e isso acabou não acontecendo, a entrevista coletiva cancelada aí por falta de segurança. O Flamengo não ganhava em São Januário desde 1973, uma informação que eu consegui pesquisar aqui. Desde 73 o Vasco não vencia em São Januário. Verdade seja dita, não houve muitos jogos em São Januário entre Vasco e Flamengo nesses 44 anos, mas são raras as vitórias do Flamengo em São Januário. Não só pelo Maracanã, né, mas houve tentativas, né, Breler, ao longo desses anos todos, em alguns momentos, sempre houve correntes de vascaínos que queriam levar os jogos contra o Flamengo para São Januário, especialmente quando o Fluminense e o Botafogo passaram a jogar lá. E o Flamengo não ia lá. E quando não ia, era porque as autoridades de segurança vetavam. A Polícia Militar, não pode, porque é outra rivalidade, outro nível de rivalidade. E aí fica mais complicado, porque o estádio é menor e tudo mais. Só que agora isso está acontecendo. Já houve no passado, o Rafael Vasco fez até o gol da vitória, né? Foi. O Vasco venceu por 1-0 no final do jogo, ainda no Campeonato Carioca. Depois o Vasco mudou justamente do Vasco para o Flamengo. E agora eles se reencontram em São Januário. Não houve mais porque o Vasco estava na Série B no ano passado. Mas eu acho que depois do que está acontecendo hoje, é preciso que esse confronto seja tratado de uma outra forma. E talvez a saída seja entrar num acordo para que os jogos aconteçam no Maracanã, onde você tem uma condição melhor de administrar a situação. E acho que, não sei de segundo turno, porque aí vai ter muitas sequelas do que está acontecendo hoje, mas tendo as duas torcidas e tentando fazer com que as coisas corram de uma outra forma. Hoje, de fato, foi um risco muito grande, que se expuseram a um risco muito grande e aí está aí a consequência. E tem de se levar em conta também, né, Mauro, para não levar essa questão para um viés preconceituoso com São Januário. É isso aí. O estádio é antigo, mas tem condições sim de receber jogo grande, recebe torcida do Corinthians, que tem uma grande rivalidade, de outros clubes do Brasil, então acho que é perfeitamente possível se organizar um Vasco e Flamengo em São Januário. Mas é preciso ter bom senso também, sensibilidade, entender o momento, sim, que não é qualquer jogo que dá para levar para lá. Um jogo com uma tensão desse tipo envolvida, histórico de torcedores, isso cria-se um acirramento de tensões. A torcida do Vasco já uma ala muito dividida, como o Mauro falou, e isso acaba engolindo vetos do Eurico Miranda, protestos que acabam reprimidos de forma violenta. Então, o jogo de hoje, especificamente, e aí podia ser uma final de campeonato, podia ser semifinal de Carioca, não deveria ter sido em São Januário por causa do histórico, o que vem acontecendo entre torcedores do Vasco. Aqui a gente não viu nenhum confronto entre as torcidas. Os torcedores ficaram bem separados, a Polícia Militar organizou bem as chegadas dos torcedores a São Januário. O que a gente viu foi confronto entre torcedores do Vasco. E, aliás, Belele, é importante frisar isso que você está falando, importante. Porque alguém vai dizer, torcida única. Tá bom, ia sair na porrada, Vascaíno com Vascaíno. Tem mais gente que vai sair na porrada. Exatamente. Entre eles. Não adianta, gente. A coisa é séria. E o Vasco está vivendo isso, já não é de hoje. Já não é de hoje. A Polícia Militar sabe disso. O pessoal do Ministério Público, que outro dia queria colocar a torcida única no Rio de Janeiro, você não sabe, deveria saber. Esses problemas têm ocorrido com certa frequência e, claro, eu concordo totalmente. Eu acho que São Januário é um ótimo estádio, só que nessa atmosfera, o ideal seria fazer no Maracanã, onde você tem mais condições. Por que tem mais condições de você neutralizar? O estádio é maior, o público não fica tão concentrado, as torcidas ficam separadas, as entradas são mais isoladas. Tendo duas torcidas grandes, você não tem aquela situação em que um ou outro cara aparece ali com a camisa do time que é a minoria, o que cria ali até uma situação mais tensa, né, para quem vai torcer para o time visitante ou para o grupo de torcedores visitantes. Como é que vai ser essa saída dos torcedores do Flamengo agora? É possível que tenha confusão, a polícia vai ter que trabalhar muito bem. E o policiamento, que certamente está deslocando parte do efetivo para cobrir o, entre aspas, inesperado,
que são as confusões com torcedores do Vasco por outras ruas nos arredores de São Januário, que são ruas pequenas, estreitas, uma área residencial. O estádio foi construído no momento que a cidade era completamente diferente, muita coisa cresceu ali ao redor, inclusive até a própria barreira do Vasco, né, que surgiu depois do estádio, evidentemente, que é um morro que fica em frente ali onde mora aquela comunidade. Então é complicado, bem complicado. Eu acho que é preciso que haja um pouco mais de bom senso para o futuro. E eu acho que o mais preocupante também, tecnicamente, como o Breno já falou, é o Vasco pode perder mando de campo e aí fica mais difícil ainda. Existe um lance na partida que tem muita gente apontando como um possível estopim do acirramento dos ânimos ali na reta final da partida, porque perto do fim do jogo, o Nenê ficou bravo com uma finta do Everton. E ao final do clássico, ele foi tirar a satisfação. Tá vendo aqui, ó, o Everton saindo uma pedalada, tá, passando o pé em cima da bola. Aí o Nenê chegou ali para dar uma juntada no Everton. Ele dá uma provocada, é claro, tenta Olha lá, gastar. o Nenê tirando satisfação no final do jogo lá. Tenta gastar o tempo, mas o pau não cantou por causa disso. Não foi ali, começou entre torcedores do Vasco, o clima foi se acirrando e com a derrota os torcedores passaram a protestar contra o time do Vasco. Então isso daí não... A chapa estava quente há muito tempo. Não dá para justificar e colocar a culpa no Everton por ter começado uma confusão ali. É de jogo, acontece. Foi mais uma coisa no meio desse rolo todo. Fez ali uma graça, mas não foi isso que despertou a ira do torcedor. Ali já era uma coisa muito maior e o clima político também entre as duas diretorias certamente interfere nessa decisão de levar para São Januário. O Vasco, que vinha muito bem, acho que em São Januário, hoje leva um choque de realidade de vez, porque enfrentou adversários que, em tese, lutam pelo mesmo objetivo do Vasco, que o Milton Mendes já repetiu isso várias vezes, que o primeiro objetivo é continuar na Série A. Então, o Vasco ganhou em São Januário de adversários que, na luta direta, na parte de baixo da tabela. Em jogo grande, o Vasco ainda está devendo muito. Está devendo contra o Corinthians, contra o Fluminense. Não fez uma boa partida, virou o jogo na raça, na disposição dos jogadores. Isso realmente não tem faltado, mas tecnicamente o Vasco ainda deixa muito a desejar. Hoje, sem a dupla titular de volantes, Jean e Douglas, a saída de bola ficou muito comprometida. O Vasco não conseguia trocar 3 passes certos na saída de bola. Então, o Vasco muito limitado tecnicamente ainda. Claro, com muita disposição, vontade, entrega dos jogadores. Essa mentalidade o Milton Mendes conseguiu colocar na equipe, mas bola, jogo bem jogado ainda não... A gente não viu do Vasco mesmo em São Januário. Há muita disposição, mas um time que ainda peca, não consegue criar. E a grande diferença para o Flamengo, que tem jogadores como Diego, Everton Ribeiro, que mesmo ainda não jogando toda a capacidade no Clássico, quando tocaram na bola, quando se aproximaram, conseguiram fazer jogadas, como foi a do gol criado pelo Everton Ribeiro. Essa situação ali no final do jogo, né, chama atenção. A gente conversava na redação, né, Brilho, vendo o final do jogo, ali já aqui subindo para o estúdio. Primeiro, a reação do Nenê, eu acho exagerada. É querer jogar para a torcida quando a torcida já está inflamada, à flor da pele. Né? Porque o Everton fez ali, ele deu ali gastou ali 5 segundos, né? Ficou ali sambando em frente à bola, poderia ter tentado um drible, tocou para trás. A ideia era prender o jogo, prender a bola no final. Isso me lembra aquela Copa das Confederações, que o pessoal aqui no Brasil ficou falando que o Tevez ficou prendendo a bola, aí o Brasil faz o gol com o Adriano. O Tevez estava segurando a bola, porque a Argentina estava ganhando. Então ele tentou segurar, só que a Argentina perdeu a bola, o Brasil recuperou a posse e saiu o gol do Adriano, e o Brasil conseguiu levar o jogo para pênalti. Copa América. Isso, na Copa América de 2004. Exatamente. Então, isso é do jogo. Está acabando uns segundos. Você está no campo de ataque, leva a bola para o canto ali e tenta cavar uma falta. Ele fez ali uma... Se você está com a bola, o adversário não vai conseguir fazer nada. Exato. Ele fez ali, eu acho normal. Eu acho que o Nenê quis meio que chamar a atenção, não sei, do seu torcedor. Aí o dedo Damião, completamente sem noção da realidade, com o bracinho levantado, dançando ali, comemorando. E o Diego, que já jogou Fenerbahçe, por exemplo, em Galatasaray, né? E sabe o que é
uma atmosfera dessa, certamente estava entendendo o entorno, né, o contexto, né, onde que eu estou aqui, opa, o negócio aqui não está legal. Já tentando acalmar, conversando com o Paulão, que estava ali por perto. Os próprios jogadores do Flamengo, em maioria, especialmente o Diego, entenderam o contexto ali e ficaram quietos ali, nem comemoraram com a torcida, porque realmente, não pode comemorar. Gente, há situações. O melhor ali é não alimentar mais ódio. Eu sou completamente contra a caretice no futebol, essas arenas assépticas, essa elitização do futebol. Eu falo sobre isso aqui quase que diariamente, mas ali é uma situação de risco, de segurança. Então, o próprio jogador, aqueles que entenderam, então até merecem ter elogios por terem compreendido o contexto. Porque é claro que é muito saboroso você poder comemorar uma vitória na casa do rival, com a sua torcida. Mas ali nem isso era possível, porque a atmosfera era muito tensa. Mas é importante frisar, muito tensa entre torcedores do Vasco. Se os jogadores do Flamengo começam ali a comemorar mais e mais, é óbvio que alguém vai entender como uma quase provocação ou uma provocação e as coisas acabam piorando. Então, ali eu acho que teve gente que teve cabeça no lugar, porque o importante nesse momento é você tentar acalmar as coisas para que as pessoas possam voltar para casa. As imagens, quem ainda já viu as nossas imagens, vai ver mais adiante outras tantas de pessoas tentando fugir da arquibancada, tentando sair dali, porque, de fato, foram momentos bem preocupantes. E entre torcedores do mesmo clube, né? Ou seja, torcida única não resolve nada quando tem que ter confusão entre seres humanos, elas acontecem de qualquer maneira. Sobre a confusão ainda, houve até uma tentativa na hora daquela invasão das cabines, que a gente mostrou aqui, houve até uma tentativa, segundo relatos, de roubar uma câmera de uma emissora de TV do Rio de Janeiro, estava lá nas cabines fazendo as imagens do jogo e tal. Houve uma tentativa de levar a câmera, mas parece que ela não foi bem sucedida. E falando sobre o jogo e sobre as consequências do jogo...